Olá, eu quero bater um papo com você agora sobre algo que Deus tem colocado nos nossos corações como igreja nesse tempo. Esse momento é o momento Fé e Finanças e a gente tem ensinado de uma maneira muito tranquila, não é? Equilibrada, que, segundo as Escrituras, cada um contribua segundo está proposto no seu coração. Então nós fazemos questão de sempre deixar isso muito claro. Por favor, ninguém é obrigado a dar nada, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos trabalhar de maneira muito clara essa questão de generosidade, essa questão da fidelidade a Deus a partir dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. Então esse momento é o momento onde a gente fala com você sobre fidelidade a Deus a partir dos dízimos e também das ofertas. Mas, e de uma forma muito especial, eu quero falar sobre a oferta missionária. Deus tem colocado no nosso coração um desafio nesse tempo, não é? Nós estamos fechamos uma parceria com uma obra missionária que fica num país lá da África, do continente africano, que se chama Burkina Faso. É um país com muitas carências, muita necessidade. A gente tem tido reuniões com o casal de missionários que estão lá, pastor Mamadou e a sua esposa, pastora Rejane. Então assim, eles têm compartilhado conosco muitos projetos que são desenvolvidos lá. Por exemplo, um deles que trabalha com crianças que tem uma história muito complicada. Elas foram dadas pelos seus pais para líderes muçulmanos e para serem ali treinadas, e essas crianças elas ficam mendigando pelas ruas lá com uma lata pedindo esmolas, e aí chega um momento, uma determinada idade, que essas crianças elas ficam à deriva, como que perdidas. É uma coisa assim muito triste. Também um projeto com viúvas lá, que infelizmente são mulheres já de uma certa idade, ficaram viúvas, e por conta de uma questão cultural, elas são assim abandonadas, marginalizadas, ainda que seu esposo, que normalmente tinha mais do que uma esposa, tinha 2, 3 mulheres, né, ainda que ele tivesse bens, essa mulher, por conta de uma questão cultural, ela fica desprovida de bens, ela perde tudo, para você ter uma ideia, e também, né, às vezes até os próprios filhos. É uma coisa assim muito triste, né, uma história muito triste. Então nós temos feito uma parceria com esse pessoal, e nesse tempo nós estamos num desafio muito grande, né? Eu vou te falar, existe uma região lá que não tem água, é uma região sem água, e nós vamos cavar um poço. Deus colocou no nosso coração, e nós vamos cavar um poço nesse lugar. Esse poço, ele está ficando em média, são 23 mil reais, lá a unidade monetária são francos, né? Mas em reais, 23 mil reais, mas tem mais uma taxa lá, porque a empresa que vai cavar esse poço, ela vai ter que se deslocar numa grande viagem ali, porque fica longe, não é? Até esse local. Então fica mais ou menos 2.800 aí de deslocamento, os custos. Então esse poço vai ficar em torno de 25.800, 26 mil reais arredondando. E nós estamos nessa batalha, levantando esses recursos, e eu quero contar com você. Deixa eu te falar uma coisa, quem me conhece, quem conhece nossa comunidade, sabe que eu nunca, olha, esses tempos atrás nós fizemos aqui uma melhoria, um upgrade aqui com a nossa igreja na parte de som, e foi assim um custo, você deve imaginar, elevadíssimo, passou da casa dos 100 mil reais, tá? E você pode conversar, os irmãos aqui sabem muito bem, em momento algum eu vim aqui pedir dinheiro para a igreja, falar, irmão, dá uma oferta para o som, irmão, isso, aquilo, não. De maneira alguma, muito tranquilo. Nós trabalhamos assim com muito equilíbrio nessa área, né? Mas eu estava orando, eu tenho orado pedindo esses recursos para Deus, para esse poço, e Deus colocou algo no meu coração. E eu quero a partir disso falar com você, sabe? Eu estou crendo que assim como esse poço vai trazer vida e esperança para essa região tão sofrida, para essas pessoas tão massacradas, tão judiadas, sabe? Deus colocou no meu coração que eu, você, todos nós, que vamos fazer parte disso. Nós também
nós vamos provar, assim como a água vai jorrar naquele lugar. Deus trouxe no meu coração e Ele me autorizou, algo que eu não me lembro nunca de ter feito algo assim, mas Deus me autorizou a dizer que da mesma maneira, a bênção de Deus, ela vai jorrar na vida daquelas pessoas que entenderem isso. Logicamente, você não vai fazer nada que você não crê, nada que você não deseja, por favor. Mas agora, se você entende, se Deus está falando ao teu coração, para você ajudar, qualquer quantia, querido, escute isso, qualquer quantia ajuda, qualquer valor ajuda. Às vezes você fala, mas o que são R$10? Tudo bem, R$10 talvez não seja muita coisa, mas junta com mais 50 do outro, com mais 20 do outro, na hora que nós menos percebermos, nós já atingimos a nossa meta, nosso objetivo, que são em torno de R$26 mil. Então eu quero apelar a você, e eu quero fazer uma oração, para que Deus coloque a mão sobre a tua vida, que Deus abençoe você, mesmo nesse tempo, que a mão do Senhor te sustente, que a mão do Senhor te guarde, que Ele vá à tua frente em todas as coisas, no nome de Jesus Cristo. Os dados vão estar aparecendo aqui, somente a oferta, essa oferta missionária, se é oferta missionária, que é para esse projeto, você precisa nos ajudar para identificarmos, não pode misturar com as outras entradas, então você precisa fazer a sua oferta com mais 7 centavos, você está entendendo? Se você vai dar R$10, R$10,07, R$50,07, para a gente poder identificar, tá bom? Deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Pai Santo, eu não tenho dúvida no meu coração de que essa palavra brotou, veio do Senhor, ó Pai, isso não é meu não, imagina, quem sou eu para falar isso para as pessoas, que quando elas participarem, ó Deus, disso que é tão precioso para o Senhor, essa obra missionária, ó Deus, que isso também vai redundar em bênção na vida delas. Eu por mim mesmo, eu não teria condições de dizer isso para as pessoas, mas o Senhor falou isso no meu coração. O Senhor falou, ó Pai, que à medida, Senhor, que nós estamos, ó Deus, imbuídos, que nós estamos, Senhor, engajados para cavarmos esse poço lá em Burkina, ó Deus, o Senhor tem falado que o Senhor está fazendo uma obra no nosso coração, o Senhor está fazendo uma obra na nossa vida, e também, ó Deus, assim como lá, vai jorrar água, a água que simboliza esperança, simboliza a vida, também nas nossas vidas, ó Deus, vai jorrar água, vai jorrar as bênçãos do Senhor, em todas as áreas, eu não tenho dúvida disso. Por isso, Pai, eu quero abençoar agora este meu irmão, essa minha irmã, esta pessoa, Pai, que estava passando por aqui e de repente parou para ver, ó Deus, essa nossa live, mas o Senhor está falando ao coração dela, o Senhor está ministrando no coração dela. Deus, em nome de Jesus, abençoa o lar, abençoa, Senhor, a família, abençoa, Senhor, as obras das mãos, ó Deus, desse teu filho e dessa tua filha. Prospera, Deus, prospera ele mesmo em meio a esse tempo, que em nome de Jesus, ele possa, Senhor, provar e ver que o Senhor é bom. Pai, eu abençoo todos os teus filhos, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, ela seja sobre cada um, no nome de Jesus, para a glória e louvor do Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Que bom ter você aqui conosco, participando então do nosso culto online. Mas eu preciso antes falar para você o seguinte, olha, se você é aqui da nossa região, se você está trabalhando normalmente, não é? Indo para o trabalho, se locomovendo, de repente desenvolvendo aí suas atividades, não é? Eu quero insistir, vem estar conosco, participe conosco. Obviamente que nós temos algumas restrições, não é? Existe um controle, nós temos aí um link para que a inscrição seja feita
para o culto presencial, porque tem um número limite de pessoas. Então você precisa fazer a inscrição, precisa estar com a máscara, você vai chegar aqui, tem o distanciamento, né? As cadeiras estão distantes umas das outras, você vai usar o álcool em gel, etc. Então nós temos todos os cuidados, mas eu insisto, esteja presente, venha cultuar a Deus junto com a igreja. Há algo, há uma liberação neste lugar, há uma atmosfera, não é? Como diz as Escrituras, Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então eu quero insistir com você. Agora, você não é aqui da região, você está se achegando, está conhecendo um pouco mais, não é? Ou você tem algum impedimento, né? Não pode estar aqui, não consegue estar aqui, precisa tomar os cuidados, a questão do distanciamento, né? Então fique em casa. Mas se você não faz parte de um grupo de risco, se você tem essa possibilidade, você está indo para o seu trabalho, né? Está desenvolvendo as atividades aí, também eu quero insistir e dizer, esteja conosco, tá bom? Outra coisa que eu preciso pedir para você, por favor, se inscreva no nosso canal, faz a sua inscrição, também curta, né? Aqui no YouTube, se você se inscreve no nosso canal, você vai receber as notificações, joia, mas é importante você curtir o nosso conteúdo. Aí você fala assim, mas para que esse negócio de curtir? Agora tudo é curtir. Assim, como que as coisas funcionam? O algoritmo, né? É um robozinho que tem aqui, o do software, né? do YouTube, Facebook, Instagram, ele entende que se as pessoas estão curtindo e comentando, esse conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo que talvez seja importante estar enviando para mais gente. Então, eu conto com a sua ajuda. Curte, se inscreve no nosso canal, curte aí, lá no Facebook, segue a gente lá, no Instagram. Por quê? Porque a gente quer levar a mensagem a mais pessoas, tá joia? Então, desde já, eu quero te agradecer por isso. Mas agora, eu gostaria de compartilhar com você algo que tem acontecido comigo nesses últimos dias. Eu quero transmitir para você algo que assim, é um encargo que Deus está colocando sobre mim, mas eu preciso dividir isso com você. Você sabe que semana passada, no final de semana, nós tivemos a conferência Paixão Contagiante. Foi algo poderoso, foi algo assim, algo da parte de Deus, catalítico, foi um momento de muita inspiração, foi um momento de despertar. Olha, estavam ali homens de Deus de altíssimo quilate, né? Eu estive presente lá em Belo Horizonte, na Batista Central, uma bênção. Deus moveu poderosamente, fui desafiado, fui despertado, né? Que bênção. E nesse tempo, Deus tem mexido demais comigo, Deus está mexendo comigo, e eu preciso compartilhar com você a partir disso, sabe? Tem me vindo uma pergunta que ela não cessa, ela está aqui no meu coração e na minha mente, e eu quero falar para você. Eu gostaria que você pensasse também a partir disso, nesse tema, paixão contagiante, não é? Minha amada, domingo passado, trouxe uma palavra tão forte que assim, mexeu comigo, quando eu ouvi a mensagem que Deus usou ela para transmitir para nós, para a igreja aqui, eu fiquei balançado. Eu confesso para você assim, que mexeu muito comigo, eu fiquei muito pensativo, eu tenho estado pensativo, eu estive com esses homens de Deus, por exemplo, o pastor Inar tem sido assim um parceiro, um amigão, tem sido um pastor, tem me mentoreado muitas vezes, tem compartilhado comigo, conversei demais com o pastor Inar, estive pregando lá na Batista Central da Pampulha, uma igreja linda, um abraço, um beijo para esses nossos irmãos queridos, que igreja linda, o que Deus está fazendo ali, sabe, trazendo um despertamento, um avivamento, as células se multiplicando, vidas sendo resgatadas, que coisa linda, mesmo em meio a essa pandemia. Então, isso tem mexido comigo. Eu conversei muito com o pastor Inar, conversei com meu amigo, pastor Ricardo Kepler, pastor da Batista Betesda, lá em Piracicaba, uma referência para mim, sabe, e Deus fazendo, Ele compartilhando sobre a célula que Ele lidera, multiplicando, a célula dele multiplicando nesse tempo, Deus fazendo grandes coisas, e aí, isso tem me pego, e eu tenho feito uma pergunta, essa pergunta eu quero transmitir para você.
A pergunta que me vem é: o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Sabe, se eu pudesse, eu diria assim aqui agora: o que aconteceu com você também? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com você? O que aconteceu com a gente? Porque eu fico pensando nesse processo todo, onde foi que talvez eu, de alguma forma, eu me perdi ou não me encontrei. Onde foi? Onde foi que nesse processo todo eu confundi algumas coisas que eram para ser tão simples? Isso que eu quero comunicar com você. É isso que eu quero falar para você. Tão simples, mas que de repente ficaram tão complexas, tão complicadas, tão difíceis, não é? Sabe, eu vou contar para você rapidamente a minha história. Eu venho de uma família que caminhava dentro de uma outra crença, sofremos demais por conta disso, né? Vivíamos debaixo de opressão, sabe, coisas muito ruins aconteciam na casa dos meus pais, não é? Um sofrimento muito grande. Só que Jesus, Ele nos alcançou, Jesus estendeu a mão dele para nós, Jesus nos salvou, né? Eu já contei em outros momentos, então para que eu seja mais resumido, eu não vou entrar nesses detalhes, mas Jesus me salvou. Como que Jesus me salvou? Um dia fui numa reunião, num culto, numa igreja, eu e meu irmão, e ali entreguei minha vida para Jesus, sabe? Ali eu tive certeza da minha salvação, tive certeza daquilo que Jesus estava realizando na minha vida. Eu entreguei o meu coração, entreguei a minha vida, eu disse: Jesus, eu te aceito e recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Aleluia, que coisa poderosa, que coisa. Eu saí dali, parecia que eu estava flutuando, e só que assim, ao mesmo tempo, algumas coisas, elas precisavam ser estabelecidas, elas precisavam ser formadas, não é? Eu precisava entender algumas coisas. É aí que eu quero falar com você, porque nesse processo todo, ninguém chegou para mim e disse assim: olha, é desse jeito, olha, a trilha é essa, o caminho é esse. Não, sempre de forma muito subjetiva, eu entendia, confesso para você, que eu nesse tempo, eu entendia, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, eu acho que é daquele jeito. Por exemplo, chegou no momento, eu sabia que Deus havia me chamado, eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, para o ministério, e eu peguei e fiz o quê? Eu falei: eu acho que para eu entrar no ministério, me dedicar 100% ao ministério, eu preciso fazer um seminário, preciso estudar teologia, e assim, eu fui entendendo, mas assim, em momento algum, as coisas eram claras, sabe? Olha, você daqui você vem para cá, e daqui não, assim, eu ia entendendo, eu ia imaginando que talvez fosse assim, eu percebia, eu olhava um, eu olhava outro, e eu fui dando esses passos, mas, puxa queridos, eu louvo a Deus por tudo que eu vivi, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque Ele cuidou de mim nesse tempo todo, mas algumas coisas que eram para ser tão mais simples, elas se tornaram tão complexas, tão distantes, e eu digo para você, eu confesso para você que eu entendo que essas coisas, ao invés de ajudar, elas acabaram atrapalhando, elas acabaram confundindo um pouco. Eu quero falar para você que a obra de Deus é muito simples, o chamado de Deus, ele é para todos nós, o chamado de Deus, ele é para mim, e ele é para você. Quando Jesus salvou você, quando Jesus, ele me salvou, ele já deixou muito claro o que ele tem para mim e para você, o que ele quer fazer em mim e o que ele quer fazer em você, ponto final, porém, infelizmente, o que acontece muitas vezes é essa complexidade que torna as coisas tão difíceis, tão distantes, e a gente acaba se perdendo. Foi o que eu pensando sobre isso, refletindo sobre a minha situação, eu cheguei a essa conclusão. Aonde foi que eu me perdi? O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe, eu entendi isso, que foi tirado algo que é
tão maravilhoso, que é tão precioso da parte de Deus, e isso foi tirado. Aí você pergunta para mim, mas por que isso foi feito? Querido, deixa eu te falar uma coisa, nunca foi de forma intencional. As pessoas, os modelos, nunca foi de maneira intencional, nós vamos fazer isso, nós vamos guardar isso como se fosse um segredo, as 7 chaves, para que ele não tenha acesso, ou as pessoas não tenham acesso. Não tem nada disso não. Sabe, eu percebo que isso só aconteceu porque, na verdade, as pessoas também não sabiam. Elas faziam aquilo que elas acreditavam, e isso foi sendo apenas reproduzido, aquele modelo, ele foi sendo repetido, reproduzido, sem parar para refletir, para pensar, para dizer assim, será que é isso mesmo? Será? Não estou dizendo, está errado, não, as pessoas são muito sinceras, têm muito boa vontade, mas isso nos priva de viver aquilo que Deus tem para todos nós. Todos os santos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e eu preciso te dizer, Jesus chamou você para ser um ministro. A vontade de Deus é que cada crente, cada filho de Deus, cada filha de Deus, seja um ministro. Você seja um ministro, mas como assim? O que eu estou dizendo para você? É que as pessoas, elas fecharam a mente delas num paradigma que ministro é o quê? É o cara que está aqui em cima, é o cara que está com o microfone, é o cara que coloca terno e gravata, isso é ministro. Não, querido, ministro é servo, ministro é aquele que ministra as pessoas, ministro é aquele que leva a mensagem do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, cada um de nós fomos chamados para sermos ministros, todos nós. Isso é chamado nas Escrituras de sacerdócio de todos os crentes. A vontade de Deus é que nós sejamos uma nação de sacerdotes do Rei, uma nação de sacerdotes. Esse é o chamado, segundo a carta de Pedro, uma nação de sacerdotes. Fomos chamados para que em cada lugar onde tem ali um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, cada casa seja uma igreja. Você sabia disso? Que igreja não é o prédio? Mas infelizmente, isso entrou de uma tal forma na minha mente, sabe? E que eu apenas fui repetindo esse modelo. Sabe, hoje eu estou aqui com toda humildade. Eu poderia contar muitas histórias, eu poderia, falar de algumas coisas que aconteceram. Lógico, em meio a tudo isso tiveram coisas positivas, eu tive experiências assim, muito positivas, muito boas. Mas eu preciso abrir o meu coração e dizer assim, olha, não é isso. Não era isso que Jesus, Ele queria. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, ainda bem que há tempo para que Deus possa restaurar todas as coisas, há tempo para começar de novo, sabe, eu tenho orado, eu tenho colocado isso diante de Deus, começar de novo, assim como Jesus falou para a igreja de Éfeso, onde foi que você caiu? Se arrepende, volta lá para o começo, volta para as primeiras obras, sabe, eu tenho acreditado demais nisso, sabe, de voltar e começar de novo, é igual o vaso. Jeremias capítulo 18, você lembra? O oleiro, ele estava fazendo aquele vaso a partir do barro, e ele estava construindo, mas alguma coisa ali não ficou legal, alguma coisa não saiu do jeito que ele queria. A palavra diz, sabe o que ele fez? Ele amassou e tornou a fazer tudo novo, conforme lhe agradava. E é essa a minha oração por mim, essa é a minha oração por você. Eu tenho dito, Deus, faz de novo, Senhor, faz essa obra, transforma, em nome de Jesus, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Essa é a minha oração por mim, essa é a minha oração por você, que Deus, Ele pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo nesse tempo, Ele possa estar fazendo isso, fazendo na minha vida. Você deseja de repente com toda a humildade, chegar para Deus, chegar diante da presença dEle aí agora e dizer assim, Deus, onde foi? O que aconteceu? O que aconteceu, Senhor? Que deu tão errado? O que foi que aconteceu? Onde foi que eu me perdi? Onde foi? Sabe, abrir o coração e falar, Deus, faz tudo novo,
faz de novo, Senhor, restaura a minha vida, me restaura no teu propósito, me alinha com a tua vontade. Essa tem sido a minha oração nesse tempo, por mim, essa tem sido a minha oração por você. Eu vou encerrar, mas falando uma coisa muito simples. O reino de Deus, ele é muito simples, querido. Ele é muito simples. Jesus, ele deixou muito claro para mim e para você o que ele quer, o que ele deseja, o que ele tem para nós. Ele disse, olha, eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Todo poder pertence a mim. E aí, Jesus, ele diz para você, ele diz para mim, ele diz para nós. Portanto, ide por todo mundo. Faça discípulos de todas as nações. Faça discípulos de todas as nações. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Vamos fazer discípulos. Jesus disse, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. É simples, querido, é simples. O chamado de Deus, para você, para mim, para nós, é muito simples. O Senhor diz que eu e você, que nós devemos sim, sabe, entender isso, e se preciso for, voltar atrás, recomeçar, e vivermos aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero, nesses minutos finais aqui, eu quero orar por mim, eu quero orar por você, eu quero pedir que o Espírito de Deus, pedir que o Espírito Santo, ele venha ao meu encontro, ao seu encontro, que ele fale muito mais do que as palavras que eu estou transmitindo aqui, mas que o próprio Espírito de Deus, ele fale agora no teu coração, ele fale no seu íntimo, assim como ele tem falado comigo, e eu tenho assim, eu tenho o tempo todo, eu tenho me feito essa pergunta, o que foi que aconteceu? O que aconteceu comigo? Jesus, o que aconteceu comigo? Onde foi, Senhor? Onde foi que eu me afastei, eu me desviei daquilo que era o projeto original, o propósito, ó Deus? Onde foi, Senhor, que eu comecei a me confundir? Eu tenho falado para Ele, e eu tenho pedido, Senhor, faz de novo, restaura, e eu quero fazer essa oração agora, aí onde você está, Pai, em nome de Jesus, eu estou rasgando o coração, eu podia muito bem vir aqui, a partir das redes sociais, uma mensagem que vai ficar aí gravada, que vai chegar sei lá onde, eu podia aqui querer passar aquela imagem, né? Esse tempo que nós vivemos é um tempo onde se valoriza demais a performance, valoriza-se demais o exterior, a imagem, mas o Senhor diz, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência e eu vejo o coração. Então eu estou aqui rasgando meu coração, eu estou aqui, Senhor, falando com essa pessoa que está aí, ó Pai, que está recebendo agora, estou falando de coração para ela, e eu estou orando, Pai, eu não sei, de repente o Senhor está também tocando ela, dizendo assim, é verdade, como você se afastou daquilo que eu tinha para você, o evangelho simples, aquele evangelho simples, genuíno, você se afastou disso, você acabou, infelizmente, se perdendo. Então, Deus, eu estou orando agora, põe a tua mão sobre nós, Deus, dá-nos mais uma chance, dá-nos mais uma oportunidade, Senhor, resgata-nos, ó Deus, e, ó Deus, coloca-nos nesse trilho, ó Pai, o trilho da Tua vontade, coloca-nos, ó Deus, naquilo que sempre foi a Tua vontade, Senhor, aquilo que sempre foi o propósito do Senhor, ó Deus, o propósito do Senhor não era, ó Deus, tantas coisas e ao mesmo tempo, Senhor, tão distantes daquilo que é, ó Deus, a Tua vontade, ir e fazer discípulos, está claro, é isso que o Senhor diz para nós. Senhor, restaura no meu coração, no coração dessa pessoa, essa paixão, e que essa paixão, ela seja uma paixão contagiante, ó Deus, que as pessoas que estão à minha volta, que estão à volta, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, que elas percebam isso, que em nós, que em nosso coração existe, ó Deus, essa paixão, ó Deus, e que isso possa atrair a muitos, que a gente não venha se calar, ó Pai, nesse tempo, mais do que nunca, eu oro, Pai, que nós não venhamos nos calar, são dias difíceis, tanta coisa está acontecendo aí, são dias muito desafiadores, as coisas estão assim, afunilando, as profecias têm se cumprido,
Então, ó Pai, é tempo da Tua igreja, é tempo de nós, ó Deus, ficarmos atentos, como diz, vigiando, em nome de Jesus. Pai, eu estou orando aqui agora também por pessoas que se encontram, ó Deus, num momento difícil das suas vidas, da sua jornada. Tem gente que está aí, Pai, que está, Senhor, presa pela depressão, tem gente que está aí, Senhor, presa pela ansiedade, ó Pai, cheia de dúvidas, cheia de medos, cheia de angústias, ó Deus. Tem pessoas que estão aí, ó Pai, que estão agora sofrendo tanto, ó Deus, sofrendo talvez por, ó Deus, a perda de um ente querido, porque perdeu alguém amado. A dor da separação é uma coisa, Pai, é muito forte. O Senhor sabe o que é isso, o Senhor nos conhece muito bem. Deus, põe a Tua mão, em nome de Jesus. Tenho orado, ó Pai, por pessoas que estão lidando, Pai, com essa enfermidade. Eu odeio essa enfermidade, eu odeio essa praga, eu odeio esse corona, essa Covid. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse mal. Pai, toca esse povo, toca os Teus filhos e filhas, levanta cada um do leito da enfermidade. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia de nós, nos guarda, nos livra, Senhor, nos livra, em nome de Jesus. Pai, essa pessoa que está padecendo de outros males, outras crises, às vezes é familiar, é no casamento, ó Deus, às vezes é profissional, financeira, eu estou te pedindo, põe a Tua mão. Ah, Senhor, eu oro lá pelos nossos irmãos de Burkina. Ó Deus, meu coração está ardendo por aquele lugar, está ardendo por aquelas pessoas, está mesmo. Quando eles falaram, ó Deus, que com esse tempo de pandemia, ali o grande desafio deles, Deus, é porque as finanças lá, ó Deus, elas Senhor, ficaram ali esgotadas. E os projetos, gente necessitada, viúvas, órfãos, gente que precisa, Pai. Deus, aí o meu coração, ele derrete igual cera diante do fogo. Então, Senhor, eu estou pedindo, Deus. Deus, nos ajuda, nos dá os recursos para a gente poder abençoar, apoiar lá, Pai. A gente vai cavar esse poço, em nome de Jesus. A gente vai conseguir, ó Pai, ajudar, a socorrer os órfãos e as viúvas, porque a Tua palavra diz que a verdadeira religião para o Senhor é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós vamos, ó Pai, dá-nos graça, Pai, abençoa esse povo, Deus, abençoa, ó Deus, cada um aí, durante a semana, assiste eles, guarda eles, livra do mal, ó Pai, vai à frente. É a minha oração, Pai, é a oração que eu faço, no poder do nome de Jesus, para louvor e glória do Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Olha, que Deus abençoe você, fique sensível ao Espírito Santo. Eu sei que Ele está falando contigo, porque Ele está falando muito comigo. Responda para Deus, responda para Ele, não demora não. O que aconteceu? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu? Fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, me mostra, e Ele vai estar fazendo uma poderosa obra em você, por você, mas também através de você, no nome de Jesus. Deus abençoe, uma semana abençoada para a glória de Deus. Amém.